Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá começando mais um programa Café com Axé aqui na TV Barigui. Licença para poder entrar na sua casa e hoje o nosso programa ele vai falar de algo que milhares de pessoas no nosso país sofrem. Vamos falar sobre ansiedade e quando elas podem ser potencializadas com ataques espirituais. Então pegue seu café, fique ligadinho aí comigo que o programa hoje vai ser quente, hein? Bora lá! É café com axé pra despertar, alimentando a alma e o olhar. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar todo dia. Está começando o nosso Café com Axé. E o tema de hoje... Gente, quem nunca sentiu aquele frio na barriga, borboletas no estômago, uma aflição, uma sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento e muitas das vezes sem causa, sem gatilho? A famosa ansiedade. A gente também não vai falar só da ansiedade, não. A gente pode falar da depressão, que é uma causa muito comum hoje no dia a dia. Mas, pai, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Depressão, ansiedade e os transtornos psicológicos, problemas mentais, eles não têm a ver com ataques espirituais. Uma coisa, outra coisa. Não vamos culpar a saúde mental e misturar ela com o espiritual. Mas existem problemas espirituais que podem potencializar a sua saúde mental de forma negativa. Então aquela ansiedade sem um motivo aparente, sem gatilho, mas começa a vir um desespero, que você não sabe se é intuição, ou se é angústia, ou se é querer prever o futuro, mas te traz um desconforto, te traz um abalo emocional muito grande. Isso pode vir relacionado a um ataque espiritual. Você pode estar sendo demandado espiritualmente e essa demanda espiritual está prejudicando a sua vida e a sua saúde mental. Aquela depressão que começa do nada, você vai ficando apático, isolado, isolada, sem vontade de fazer as coisas, um desânimo muito grande. Isso também pode ser um ataque espiritual. Lógico que a gente não tem que trazer somente uma forma de tratamento. Você não vai somente buscar a espiritualidade para resolver o seu problema psicológico. É um tratamento em conjunto, com o médico, com o psicólogo e com a espiritualidade. Então eu não estou tirando a ciência de ninguém. Estou dando crédito para a ciência da medicina, a ciência da psicologia. Mas a gente precisa entender que existem males que também podem ser curados e amenizados e melhorados com a espiritualidade.
Às vezes você está há anos e anos passando por uma depressão, por uma ansiedade e não está descobrindo a causa de onde vem. Pode ser espiritual. Essa energia espiritual pode estar te rondando e causando essa confusão dentro do seu caminho, do seu psicológico. Mas vamos falar sobre isso logo mais no decorrer do programa, que nós temos aí o nosso quadro Relato entre Dois Mundos, depoimentos de fé, né? Temos também o nosso ensinamento de axé, que eu vou ensinar um banho muito poderoso para você. Então fica ligado aí com a gente. E temos as nossas histórias de axé. E por fim, reflexão com as cartas. Então fica ligado no nosso programa, que ele só está começando e o assunto é um tanto polêmico. Misturar espiritualidade com saúde mental. Já já eu vou responder as perguntas que você aí de casa mandou pra gente lá no nosso Instagram, né? As perguntas que você, espectador, mandou pra gente no nosso Instagram, eu vou estar respondendo e trazendo o meu parecer aqui para você. Pai, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, eu tenho um questionamento e eu quero que o senhor me responda, o senhor dê o seu parecer. Então você vai mandar lá no nosso Instagram e eu vou trazer para você aqui um parecer espiritual. Eu não consigo trazer de todas as pessoas porque é muita gente que manda para nós lá. Mas, com toda certeza, com todo carinho, uma hora vai chegar a sua. Você não pode deixar de mandar. E nem ficar ansioso com isso não, porque ansiedade não rola. Você tem que tranquilizar a tua mente. Mas, pai, como que eu controlo a ansiedade? Como que eu vivo com a ansiedade mais controlada, mais equilibrada? Primeiro, entenda que você não pode controlar tudo. Você pode controlar só o que você sente. O que o outro sente, o que o outro vai fazer, o que o outro deixa de fazer, o que o outro tem por fazer, é responsabilidade da outra pessoa. Você é responsável pela sua vida. Então evite fazer planos que envolvam muitas pessoas. Mas, pai, como que eu vou viver sem fazer planos? Faça planos que você seja o dominador. E o que o restante seja coadjuvante. Porque assim o domínio da situação fica sobre você. Isso vai te evitar dar gatilhos de ansiedade. Porque a ansiedade ela vem muitas das vezes pela frustração, né, de uma promessa, frustração de algo que alguém falou que iria fazer e não fez, né, um não cumprimento de algo, né, uma não recompensa de algo. E a depressão, ela vem por o excesso das não recompensas, né? E é onde você deprime, é onde você se fecha, onde você se esgota. E na depressão, nós temos uma característica muito forte de não acreditar no amanhã. Na ansiedade, nós temos o excesso do amanhã. Então, uma oposta da outra. E quando potencializada com ataques espirituais, muitas das vezes elas podem levar à perturbação, à angústia, à aflição e à tormenta, que são sentimentos e sintomas que nós temos dentro da ansiedade, dentro da depressão, como relativos a ataques espirituais. Então você está sentindo uma aflição, uma angústia, uma tristeza fora do comum, isso pode ser espiritual. Mas eu vou te ensinar a se livrar disso hoje. Aquilo que é espiritual, aqui no programa Café com Axé, você vai aprender a tratar. Mas não se esqueça, tenha alguém para se comunicar. Psicólogo, terapias ajudam no processo, no tratamento da recuperação da ansiedade e da recuperação da depressão. Dê esse passo, não se esqueça disso. Vamos lá para as perguntas dos nossos espectadores, para ver o que eles trouxeram, o que eles disseram para nós. Primeira pergunta da Aline de Recife.
Pai, eu tomo remédio para ansiedade há 2 anos e não melhoro. Pode ser algo espiritual? Poder pode. Mas essa ansiedade, ela está acompanhada de muitas tristezas, de muitas angústias. Qual é a companhia dessa ansiedade? Porque se você está tomando remédio há 2 anos e não está tendo efeito nenhum, pode ser algum ajuste medicamentoso que você tem que conversar com o seu médico, ou pode ser sim também um ataque espiritual, mas ela tem que estar acompanhada de uma aflição, de uma angústia, de uma tristeza muito grande. Então, assim, quando você está sendo demandado espiritualmente, essas demandas elas podem consumir você, te deixando apático. E na apatia vem a ansiedade. Então tem esses 2 pontos aí para ser verificado. O Marcos de Manaus mandou: pai, eu tenho pânico de dormir porque tenho pesadelos horríveis toda noite. Isso é espiritual? Meu Deus, com certeza, filho. Algumas pessoas têm isso de forma constante. E o pesadelo vem como um distúrbio do sono muito forte e ele representa ataques, eguns, obsessores. Tá? Você precisa urgente procurar uma limpeza espiritual, um descarrego espiritual, porque sonhos sem sentido para um caminho, sonhos, pesadelos, tormentas, abafamentos, perturbações, ataques espirituais, obsessores. Tá? Então, assim, procure um sacerdote para fazer uma limpeza espiritual, para tranquilizar essa questão dos seus sonhos, dos seus pesadelos, porque isso sim é alguma coisa de obsessor em volta de você. Camila, de Belo Horizonte. Pai Wesley, minha filha está com depressão, não aceita ajuda espiritual, o que eu faço? Se ela não aceita ajuda espiritual, o primeiro passo de tudo, minha filha, é a ajuda da ciência. Buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo para ela tentar se abrir, para ela tentar se comunicar. Mas espiritualmente, mesmo que ela não aceite ajuda espiritual, você, como mãe, pode ajudá-la. Pegue uma peça de roupa, leve até um templo religioso, a roupa da sua filha. Se for para um sacerdote, para um pai de santo, você pode até mandar para mim essa peça de roupa dela. A gente faz uma novena kardecista, uma novena espiritual para ajudar na depressão. Consultamos o oráculo para fazer um trabalho espiritual para ajudar a levantar ela, cuidar do ori, da cabeça dela, para ela se livrar dessa depressão. Mas você, como mãe, pode tomar a iniciativa, sim, de ajudá-la espiritualmente, mesmo que ela não queira. Felipe de Goiânia mandou: pai, eu parei de acreditar em tudo depois que eu fiquei doente. Perdi a fé. Isso piora? Filho, piora, porque a fé é o combustível da vida. Sem fé, a gente não tem ação. Sem fé, a gente não consegue dar sequência, dar caminho. Então, assim, tenta se resgatar, se restaurar, porque talvez você perdeu a fé não por conta da doença. Você perdeu a fé porque você colocou expectativas no ser humano. E o ser humano é falho. O ser humano, ele não pode te surpreender. Quem pode te surpreender é o mundo espiritual, que é superior a nós. Teve um outro programa aí que nós falamos do nível 1, que é o nível do ser humano, e o nível 2, que é o nível da espiritualidade. A espiritualidade, ela pode nos surpreender, ela pode emanar para nós. A gente não emana para o espiritual, a gente representa para o espiritual. E o espiritual emana para a gente. Então, assim, meu filho, resgata a sua fé, assiste o programa hoje, o Relatos entre Dois Mundos, para você acender a sua chama de fé, o seu coração, aquecer o seu coração com os relatos que a gente coloca aqui no programa. O objetivo do Café com Axé é para você de casa receber ajuda, apoio, auxílio e conhecimento espiritual. Por isso nós estamos aí todas as manhãs aqui na TV Barigui, levando esse axé, levando fé, espiritualidade, crescimento e desenvolvimento para você, para toda a sua família, Essa foi alguma das perguntas que os espectadores mandaram para a gente. Se você quer a sua pergunta sendo respondida com o meu parecer aqui no nosso programa, manda aqui para a gente no nosso Instagram,
tá? E já já nós vamos para o quadro Relato entre Dois Mundos. Vamos ver qual é a história maravilhosa que a sacerdotisa Ju vai trazer para nós, né, para aquecer o nosso coração, dar estímulo para a nossa fé e para o nosso caminho. Então, não se esqueça, hoje estamos falando sobre ansiedade e dentro desse ciclo e dentro desse caminho, vamos juntos vencer e combater a ansiedade, a depressão e principalmente ao suicídio. Nós vamos falar sobre isso nos próximos blocos também do nosso programa. Então vamos para o Relato entre Dois Mundos. Fica ligado comigo. E vamos lá para mais um Relato entre Dois Mundos. Vamos ver o que a Ju, a sacerdotisa Ju, tem para nos trazer hoje aqui, né? Nesse programa que a gente está tão emocionante, né? Falando aí de saúde mental com espiritualidade. Bom dia, Ju, tudo bem? Como que você está? Bom dia, Pai Wesley. Eu estou ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão? E como você está, Pai Wesley? Eu estou bem. Hoje, não posso falar que eu estou ansioso, porque o tema do programa é Já isso, é ansiedade. Né? Já é ansiedade. Aí eu vou ser o próprio tema do programa. E hoje nosso tema está quente, né? Porque muita gente passa por esse problema. Sim. E você está trazendo um relato parecido com isso? O que é? Conta pra gente no nosso relato de hoje. Exatamente. O relato de hoje, ele traz muito, né, sobre a saúde mental, que é o tema de hoje, que é aquilo que já estamos falando, já estamos tratando. Esse relato de hoje, ele é do Carlos Eduardo, né, e é uma provação ali que ele passou na vida dele, referente, né, trazendo muito sobre a saúde mental. Né? Então, é o que a gente já está falando e já vamos puxar o relato dele também. Então, vamos lá. O relato do Carlos Eduardo começa assim. Eu nunca imaginei que chegaria a ponto de me sentir tão perdido. Teve uma época que eu acordava todos os dias com uma sensação de vazio no peito, como se algo dentro de mim estivesse se apagando aos poucos. Não era só tristeza, era um peso constante, uma falta de vontade de viver as coisas simples da vida, de conversar, de sair, até de levantar da cama. Eu tentava fingir que estava tudo bem, sorria quando precisava, respondia às pessoas normalmente, mas por dentro eu estava desmoronando. Foi nesse momento que me aproximei mais da força de Exu. Eu precisei desconstruir muitos medos e ideais que eu vivia, né? Ideias erradas que eu tinha ouvido a vida inteira. Quando comecei a entender a energia de Exu, percebi que estava diante de uma força de movimento, de abertura de caminhos de verdade e proteção. E em uma das noites mais difíceis, quando a minha mente estava tomada por pensamentos pesados e eu já não via mais saída, sentei sozinho e fiz uma oração. Pedi a Exu que abrisse os meus caminhos, mas principalmente o caminho dentro de mim. Pedi força para não desistir, pedi luz para sair daquela escuridão. Naquela noite não aconteceu nenhum milagre instantâneo, mas aconteceu algo que para mim foi o início de tudo. Eu senti um alívio, como se aquele peso no peito tivesse sido diminuído um pouco. Como se alguém tivesse me dito em silêncio que eu ainda tinha força para continuar. E a partir dali comecei a me reconstruir. A energia de Exu para mim veio como essa força que empurra para frente, que não deixa a pessoa ficar parada no fundo do poço. Fui entendendo que a depressão é uma dor profunda, séria e que precisa ser tratada com cuidado e acolhimento e ajuda. Mas espiritualmente senti que Exu me deu movimento, me tirou do lugar onde eu estava preso. Aos poucos comecei a voltar a fazer pequenas coisas. Tomar banho já não parecia uma batalha tão grande. Levantar da cama se tornou possível. Voltei a sentir vontade de viver momentos simples. E isso, para quem passa por essa dor, significa muito. Hoje eu olho para trás e vejo que foi um processo. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. A força de Exu me ajudou a reencontrar o meu eixo, minha coragem, a vontade de seguir. Ele abriu caminhos não só ao meu redor, mas dentro de mim, dentro da minha mente, do meu coração.
E foi assim que eu comecei a sair da escuridão e encontrar, pouco a pouco, a minha própria luz. Olha que bacana, né? Quando a gente fala de ansiedade, de depressão, ele é literalmente a falta da fé, a falta da manhã, né? Sim, Principalmente no estado depressivo. A pessoa não consegue ver o amanhã, ver uma esperança. Só que Exu, ele é a esperança, Exu é o amanhã, como é o hoje e também foi o ontem. E a energia de Exu é uma energia quente, que movimenta, né? Então, quando ela é aplicada no momento que a pessoa está ali depressiva, está ali para baixo, ela vai dar ânimo, ela vai dar força, ela vai dar vitalidade, ela exatamente. vai levantar a pessoa. Porque pensa, imagine, ele estava no estado de sem conseguir tomar banho, sem Exatamente. disposição para Coisas tomar simples da banho, as coisas vida. básicas da vida. E muitas pessoas já passaram por isso. Já vivenciaram isso. Às vezes você de casa, que está nos acompanhando, você passa por uma ansiedade muito feroz, que te dá pânico, que te dá desespero, né? Às vezes você está numa depressão, que você, para fazer o básico do teu dia a dia, você não está conseguindo, você não está dando conta. Calma, que tem solução. Você precisa de acolhimento, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. E nós aqui do programa Café com Axé estamos para te apoiar e para te auxiliar. Não desiste de você, pois ainda existe vida aí, e sonhos e planos para poder ser conquistado. A espiritualidade, ela fala sobre planos, sobre sonhos, né? Com certeza. E quando a pessoa está tão depressiva, tão para baixo, ela perde o prazer de ter sonho, de sonhar, de vivenciar coisas novas, né? Perde completamente a perspectiva de vida, né? Que é, como você mesmo disse no começo, é a falta ali de fé. Mas não é aquela fé no espiritual, fé como algo de fé da religião, por exemplo. É a fé realmente do dia seguinte, de acreditar que você vai estar acordado no dia seguinte para conquistar aquilo que você um dia desejou. Perde a fé de realmente sonhar, dos seus sonhos, de projetar, de ter objetivos na vida. E a depressão, ela vem como algo silencioso, né, aos poucos, e faz isso, coisas simples, coisas pequenas se tornarem desafios, né, como simplesmente tomar banho, levantar da cama. E esses desafios, quando a gente chega numa perspectiva tão intensa, a gente percebe que existe uma porcentagem de causa espiritual. Jamais eu, como sacerdote religioso, qual me é dado o poder, né, e a outorga espiritual, eu vou dizer que um problema psicológico, uma síndrome, quais a gente existe no nosso mundo, tantas e tamanhas, elas são espirituais. Elas podem, casada com o mundo espiritual, ser um problemão, mas Sim, sozinha ela já é um problema, com certeza. né? Então, assim, você de casa, não pense que você vou falar abertamente, você está com demônio, que você está possuído, que você é falta de Deus, é falta disso, porque você está com ansiedade, você está com depressão, que você está passando por uma síndrome do pânico, você tem algum tipo de distúrbio psicológico. Calma, não é falta de Deus, não é falta de fé, né? Não é demônio, não é isso. Você está passando por um momento difícil que você precisa de acolhimento. E a espiritualidade, ela vem para te completar nisso, né? Existem ataques espirituais que potencializam esses problemas, Exatamente. né? E fazem eles virarem um problemão. Mas eles, por si só, são problemas que existem sozinhos. Muitas das vezes a gente fala do distúrbio, do transtorno bipolar. A pessoa entra em depressão, no transtorno bipolar. Mas, poxa, o transtorno bipolar, ele é uma descarga cerebral. Então, o cérebro, ele recebe em algumas áreas mais carga e outras menos carga. E isso faz com que o cérebro descompense. Assim como no borderline, que recebe excesso de carga no pré-frontal, que é onde a pessoa fica extremamente emotiva com tudo. E por aí vai. E aí a gente vai entrando em todas as síndromes. Eu, como sacerdote, sou obrigado a estudar isso para não falar besteira por aí. E não sair apontando
que é falta de Deus, é falta disso. Então, Exatamente. assim, a gente tem que ter muita seriedade para falar. E a espiritualidade ajuda, né? Como Com Exu certeza. ajudou, Exu, uma energia quente, ajudou, né, o Carlos Eduardo a sair dessa situação. Exatamente. Né? Junto ali com a medicina, junto com os médicos, os psiquiatras, psicólogos. Exu, ele é um conjunto, né? É um complemento ali para que tudo dê certo. Não tem como desvalorizar, como se fosse algo simples que só, por exemplo, com um trabalho espiritual já resolva. Em casos assim de saúde mental, é preciso ter a ajuda de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, porque vai muito além disso, né? É algo que muitas das vezes pode ser hereditário. Exatamente, pode ser hereditário. E existem questões hereditárias que a gente pode cortar com a espiritualidade. Exatamente. Mas a pessoa vai ter que partir de um princípio de se cuidar, de se tratar, de melhorar. Exatamente. Né? E a espiritualidade vai fazer o papel dela e o ser humano faz o papel dele. Exatamente, e isso tem que complemento. ser um complemento o outro. Então, agora vocês peguem já o seu caderninho, a sua canetinha, tá? Para a gente poder ir para o nosso ensinamento de axé. O ensinamento de axé hoje vai ser voltado a Ori, a cabeça, e a saúde mental, para você melhorar a sua saúde mental. Você que está passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, algum tipo de transtorno, quer melhorar a sua saúde mental, quer melhorar o seu estado emocional, hoje a dica é para você. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta e vem comigo. Já pegou seu caderninho, agora anota a receita e a dica que eu vou estar passando para vocês. Gente, eu vou frisar e fixar, sabe, Ju? Porque às vezes as pessoas acham que vão tomar um banho e vai ficar tudo curado da noite para o dia. E não é bem assim. Primeiro, tem que fazer se tiver fé, se acreditar na espiritualidade e na ancestralidade. Segundo, não exime você buscar um tratamento médico e um tratamento psicológico. Tá? É casado com a espiritualidade, você vai ter um bom êxito e um resultado de 100%. Tá? Dentro disso tudo. Porque quando a gente fala do psicológico, do mental, as pessoas elas ficam tão ansiosas, tão desesperadas, tão nervosas em querer resultado, em querer melhorar, em querer estar bem, que ela acaba trocando os pés pelas mãos. E o objetivo do programa Café com Axé não é trazer promessa milagrosa para ninguém. É trazer auxílio, dicas que você pode aplicar no seu dia a dia para melhorar. Ou seja, junto com as suas ações, melhorar o seu mecanismo, sua vivência, o seu caminho, a sua trajetória. Exatamente. Então, anote aí já o que você vai precisar. Todo o vizinho tem. Todo vizinho tem. Sempre tem uma vozinha, uma tiazinha da rua ali que tem um pé de arruda, mas também tem um pé de boldo. Principalmente, às vezes, você bebe o boldo. Nossa, lá vai eu dar a dica que não era nem para isso que a gente ia utilizar o boldo. Mas, às vezes, você tomou todas num dia, no outro dia tá com o fígado meio azedo, toma um chazinho de boldo que ajuda. Toma um chazinho de boldo que ajuda. Mas não vamos utilizar o boldo para o fígado. Isso é outra conversa. Você vai pegar 10 folhas de boldo, tá? Você vai lavar as folhas de boldo. Vai passar mel nelas. Depois de você passar mel nas folhas de boldo, você vai colocar elas em 2 litros de água fervente. Então, você vai ferver a água, certo? Depois, desligou, aí coloca as folhas e abafa. Deixa até ficar morno para frio. Vai soltar, né, o sumo, vai fazer um chá daquela folha. E você vai pegar, vai tomar seu banho natural, normal, e vai pegar esse banho, né, e vai tomar da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Não tem problema, pode jogar esse banho na cabeça. Vai jogar esse banho pedindo paz, pedindo tranquilidade, pedindo mansidão, pedindo equilíbrio, cura da ansiedade, da depressão, ajuda e auxílio espiritual. As folhas de boldo que sobraram, você vai juntar as 10 folhas, uma em cima da outra, vai pegar um pedaço de papel e vai escrever o seu nome, vai colocar e vai enrolar essas folhas.
Enrolou, coloca numa trouxinha de algodão, né? Então embrulha ali com algodão, tá? E vai guardar em lugar alto de um dia para o outro. E depois você vai entregar num jardim bem bonito. O jardim mais bonito que você achar, assim, com aquelas flores bem bonitas, você vai despachar lá essa trouxinha que você fez com as folhas, com o teu nome e com o algodão. Né? Ah, pá, mas eu tenho medo de alguém abrir a trouxinha e descobrir meu nome, que eu fiz aquilo dali. Então enterra. Né? Enterra num pé de boldo, num pé de arruda, numa roseira. Enterra porque são plantas que vai te trazer vitalidade, crescimento. E esse ritual com a folha de boldo, depois que você tira o sumo dela para o banho, ele é o segredo para o teu ori. Né? Nós temos orixás específicos do ori. Ori já é um orixá de energia única e individual. Mas existem orixás que comandam a cabeça de todas as pessoas, que é Oxalá e Iemanjá. E o boldo, né, ele pertencente a Oxalá, que é o senhor das cabeças, o que molda as cabeças. E Iemanjá, dona dos pensamentos, que molda os pensamentos. Então, quando você fizer esse banho, você pode estar denominando a energia desse banho, intencionando a energia desse banho para Oxalá e para Iemanjá, e tomar da cabeça aos pés, né? E eu que sou o rei da ansiedade, né? Então, assim, eu já fiz esse banho para mim, vou fazer de novo, acho que você de casa tem que fazer. Todo momento você se sentir muito sobrecarregado, com a cabeça em excesso, cabeça pesada de pensamento, tem que ser feito. Exatamente. Porque às vezes, né, Ju, a pessoa não tem uma síndrome, uma ansiedade generalizada, mas a cabeça às vezes pesa no dia a dia, de muito pensamento, né, de excesso de pensamento. Exatamente, isso já faz com que dê uma aliviada, né? Como você mesmo disse, não é um tratamento como um psicólogo, um psiquiatra, é algo que vai aliviar. Então, cabeça sobrecarregada, muitos pensamentos, ansiedade, já é algo que ajuda bastante, algo simples que já resolve. Exatamente, já resolve, e você de casa vai fazer, e depois você vai lá no meu Instagram, corre lá, para quem não me segue, já começa a seguir, e vai mandar o seu relato de como você se sentiu após esse banho. E também, se você não conseguiu anotar e pegar todo o enredo do banho, de como fazer, de como preparar, fazer a trouxinha e tudo mais, esse programa depois ele vai estar lá no canal do YouTube, tá? E lá no YouTube você pode estar se inscrevendo no nosso canal e assistindo ali, pausando e anotando o banho, se você não conseguiu pegar nesse momento e nessa hora. Ju, muito obrigado por esta manhã, por mais um programa junto conosco, por trazer o relato Entre Dois Mundos, por participar comigo aqui dos ensinamentos de axé. Gratidão, viu? Eu que agradeço, Pai Wesley, por mais essa manhã recheada de muito conhecimento, de muita fé, muitos relatos. E você de casa, manda um relato pra gente, se você tem uma história, até depois de você tomar esse banho, esse axé maravilhoso que o Pai Wesley ensinou, manda pra mim, manda a sua história, que eu adoraria contá-la aqui no programa. E se você não fique com medo, não fique com receio, pode mandar pra mim que é perfeito e é uma forma de testemunho, é uma forma de outras pessoas se espelharem e se inspirarem também, tá certo? Então até o próximo programa, viu? Então se você tiver aí de casa seu relato, né, sua experiência de fé com esse banho, com todos os outros ensinamentos e dicas que a gente traz para você aqui, manda pra gente e a gente vai estar trazendo aqui para você. E lembrando, né, você que quer botar a cara a tapa, que é de Curitiba e região, ou até de fora de Curitiba, você pode vir aqui participar com a gente do nosso programa, aqui no nosso estúdio, com a produção, ou você quer de fora mandar o seu vídeo e a gente vai passar por aqui. Então, você que não tem vergonha da espiritualidade, da religiosidade que você carrega, manda pra gente, faz a magia acontecer. No próximo bloco, logo depois do intervalo comercial, a gente vai trazer histórias de axé desse maravilhoso programa que hoje está complacente com as síndromes psicológicas. Então, fica aí agora com o nosso intervalo comercial e já já eu estou de volta com Café com Axé.
Voltamos a apresentar Café com Axé. E estamos de volta com o nosso programa Café com Axé, na sua casa, nesta manhã maravilhosa. E hoje falando sobre ansiedade, né? Ansiedade e ataques espirituais, que uma coisa tem a ver com a outra. E para falar mais a fundo disso, nós temos aqui o Pai Eduardo, no Histórias de Axé. Bom dia, Pai Eduardo, tudo bem? Como que o senhor está? Bom dia, Pai, a sua bênção. Eu estou bem, graças a Exu. E o senhor, como que está? Eu estou bem, algum abençoe. E, Pai, hoje a gente está falando sobre ansiedade, a gente está falando sobre os distúrbios mentais e Pai. ataques espirituais. Qual que é o seu entendimento? Existe relação do ataque espiritual, demanda espiritual, com a saúde mental de uma pessoa? Sim, Pai. Primeiramente, bom dia a vocês de casa. Mais um dia de axé, de prosperidade, de caminhos abertos para nós, né? Pegaram um cafezinho aí, porque a gente está vindo com axé. Então, Pai, existe muita relevância dentro dessa situação. Por quê? A espiritualidade, ela é algo que ela age do nosso interno para o nosso externo. Então, ela vai mexer com os nossos sentimentos, com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos também. Então, existem as influências positivas, né, Pai? E as influências negativas também, né? O mundo é feito disso, de dois polos, positivos e negativos. É isso que também causa o equilíbrio. Porém, quando existe algo que afete de maneira negativa, claro que essa balança ela vai ficar descompensada. Então, essas questões psicológicas, né, a ansiedade, a depressão, tudo aquilo que vem de algo psicológico, tem também, Pai, com certeza, o seu lado espiritual. Não tirando, gente, claro, as questões clínicas, né, Pai? Porém, existe o lado espiritual também, gente. A gente não pode tirar, né, essa parte da espiritualidade, Pai. Essa é a minha visão. Sim. Não tem como a gente tirar o lado espiritual de cima disso, mas há muitos anos atrás, hoje em dia, assim, a gente fala de saúde mental sem tabu. Sim, Pai. Fala abertamente, né? Hoje em dia as pessoas elas falam mais abertamente, mas há anos atrás era muito um tabu, né? Então, assim, se era endemonizada a ansiedade, a depressão, sim, né? E muitas pessoas chegaram a cometer o suicídio por essa endemonização, por acharem que era falta de Deus, e isso, e aquilo outro, e N situações sim, Pai. que aconteciam. Mas existe magia negra capaz de colocar uma pessoa na sarjeta? Psicologicamente, Pai? Pai, existe feitiço para tudo. Se a gente falar que não tem, é mentira. Né? Ainda mais se você está passando por um momento que você está desequilibrado, que você não está bem com a sua espiritualidade. Uma brecha, né? É uma brecha, né? Por quê? O que o espiritual age na nossa vida? Com brechas. Tanto de uma forma positiva, quando a gente vai lá, a gente se doa, a gente se entrega, a gente cuida da espiritualidade, nós abrimos uma brecha positiva para que tudo aquilo que a gente planta, a gente colha. Mas também da mesma forma do lado negativo, né, Pai? Essa brecha, a gente desanimado, fraco, sabe? Pensamento só negativo, eu não quero isso, eu não quero viver, eu não quero aquilo. Então a espiritualidade, ela acha esse cantinho dentro ali da sua vida, da sua origem, do seu caminho, e ela vai agir também dessa forma. Então eu acredito que sim, Pai. Existem feitiços, sim, feitos para que você possa derrubar uma pessoa, para que você possa quebrar ela financeiramente, para que você possa destruir o psicológico dessa pessoa, sim, trazendo depressão, ansiedade, insônia, tudo aquilo que é de negativo, sabe, Pai? E quando você é atacado psicologicamente, automaticamente seu relacionamento vai por água abaixo. Seu financeiro vai por água abaixo. Os problemas de saúde, porque a ansiedade ela traz muito problema de pele, muito problema de estômago. Pai. Né? A depressão ela vai te trazendo também muito problema de estômago, porque você não se alimenta direito, não se cuida direito, não faz o básico. Então vai mexendo em tudo. É um conjunto ali, né, Pai? Conjunto. Você atacou a cabeça de uma pessoa, você ataca qualquer área da vida dela. Exato. Olha só como é. Então, o que eu quero dizer para você de casa? Que quando a tua cabeça tá boa, todo o resto em volta de você
vai florescer. Vai florescer. Cabeça boa, caminho florescente. Cabeça Exato. ruim, caminho perdido, desorientado, seara fraca. Então a cabeça que manda tudo. Não estou dizendo que você não vai passar por ansiedade, por tristeza, por angústia, por depressão, por perturbações. Mas agora permanecer na perturbação, na tristeza, na depressão, na insônia, é outro caminho. Exato. Né? E existem pessoas, não estou julgando a ninguém, mas que escolhem permanecer no estado que estão. Porque elas não buscam ajuda clínica, não buscam ajuda espiritual e falam, porque eu sou merecedor disso. E, gente, ninguém é merecedor de coisa ruim. Ninguém é merecedor de coisa ruim. Coisa ruim acontece na nossa vida para a gente pular ela e dar o próximo passo. Exatamente, pai. Né? Então, se eu passo por um distúrbio, por um transtorno, por algo psicológico, é para eu pular isso daqui e dar o próximo passo. E evoluir, aprender e evoluir com isso, né, pai? Né? Exato. Entanto que eu falo sobre isso no meu livro Despertar da Alma, uma jornada espiritual, eu falo exatamente como você se assemelhar com a espiritualidade, se assemelhar com a ancestralidade. Né? Porque esse livro que eu escrevi, ele é exatamente para que as pessoas elas possam ter uma conexão com elas mesmas. Sim, pai. E com a espiritualidade para livrar da ansiedade, dos transtornos mentais. Exato. E isso é um ponto muito positivo, sabe, pai? Porque quando o senhor toca nesse assunto e fala, gente, para vocês não aceitem o negativo, né? Não aceitem estar naquela situação, é o primeiro passo para que você possa sair. Né? O pai disse, vai passar por perdas, por momentos difíceis, momentos desagradáveis, que vai parecer que nada faz sentido, né, pai? Mas buscar, gente, buscar, ter atitude, eu vou mudar, eu posso, eu quero, já é o primeiro passo. E a nossa vida é energia. Se você sobe o seu braço e desce ele, gente, você moveu, você movimentou algo ao seu redor, né, pai? E isso é o querer melhorar, né? E isso faz parte também de um tratamento psicológico, de um tratamento clínico, de um tratamento espiritual também. Porque a espiritualidade nada mais é do que uma grande medicina, né, pai? Ela vai curar do nosso psicológico ao nosso corpo, né, do nosso interno ao nosso externo, e procurar ajuda, gente. Procurar quem entenda, quem vai lhe dar um suporte, uma orientação, né, pai? E quem realmente não vai lhe julgar. Esse é um ponto muito importante, né, pai? Exatamente. E ter o equilíbrio dentro da sua Exato. caminhada, né? O equilíbrio de todas as áreas, alegria, felicidade e tristeza e raiva e tudo. Veio falando de saúde mental, tem um filme, que é até um desenho, que ele retrata muito os padrões da nossa mente, que é o Divertidamente. Sim, pai. Final do programa, vou colocar para vocês aí o Divertidamente, um trechinho para vocês acompanharem. Ali nesse filme ele tem todas as arestas, todos os focos da mente, né? A raiva, a tristeza, a felicidade, o amor, a alegria, as emoções, né? As emoções todas de uma pessoa. E elas precisam estar em conjunto, em equilíbrio. Para que em equilíbrio elas prosperem, elas conduzam aquele corpo. E é exatamente como acontece ali no filme. É um desenho animado, mas retrata o equilíbrio da mente, né? E nós podemos incluir nesse ciclo o espiritual. Sim. Que é um dos pontos dos equilíbrios das emoções, que quando equilibrado, quando junto, né, com todo esse rol, conjunto, né, esse conjunto equilibrado, ele vai fazer com que as coisas fluam, que as coisas evoluam. E é tudo aquilo que a gente faz, né, pai? Tudo aquilo que a gente busca na espiritualidade, né? A gente, como qualquer pessoa, é em busca do equilíbrio, né, pai? É em busca de você estar mais centrado. Por quê? Os nossos pés, né, é o que faz a gente caminhar. Mas é a nossa cabeça quem traz as escolhas. É a nossa cabeça quem fala direita ou esquerda, para frente ou para trás, ir ou recuar. Então é a nossa psique.
Somos nós, esse intelecto nosso que faz realmente com que a nossa vida ela seja de consequências boas ou negativas também, né? Aquilo que a gente planta. E a espiritualidade ela tem um papel fundamental, gente, um papel fundamental dentro de tudo isso. E quando a gente fala de espiritualidade, né, pai, a gente não fala somente da nossa fé, da religião de matriz africana, a gente fala de crença, a gente fala de entrega, de doação, né, da fé no mais puro sentido, né? Força e esperança é aquilo que nos move, né, pai? Seja qual ela a crença que realmente for. Exatamente. A gente está falando de espiritualidade, não se fala de religião, né? Religião é uma escolha individual de cada pessoa para que se religue com algo superior. Uhum. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um todo, né? De tudo aquilo que é superior a gente, independente da religação que essa pessoa Exato. tenha. Mas falando na nossa tradição, o Exu ele é muito curador. Muito, pai. Eu falo que o Exu ele tem um poder muito forte de curar depressão, ansiedade. Uhum. Ou melhor, de auxiliar na cura da depressão e da ansiedade. Porque Exu ele é um movimento, né? Ele é a agitação. Então ele não gosta de tristeza, ele não gosta de angústia, ele Abomina, não gosta, né, ele pai? abomina. É contrapartida dele isso. Sim. E é onde ele vai agir para esquentar o seu caminho. E Exu é quente. Muito, pai. Exu é hot. É quente. Exatamente. Então ele vai esquentar o seu caminho. E quando a gente está apático numa ansiedade, numa depressão, a gente está o quê? Frio. A gente pode estar Exato. perturbado, a gente esfria. Uhum. E Exu vem para esquentar. E pai, você já vivenciou algum trabalho espiritual, alguma ritualística espiritual para orir para a cabeça, para pessoa levantar a vida dela, a pessoa sair da depressão, da ansiedade? Pai, muitas vezes, muitas vezes, né? Até mesmo quando a gente fala de algo, de uma ritualística nossa, né, pai, que a gente acaba passando, gente, tem algo, né, um ritual, né, que é extremo, importante, né, que tem um papel gigantesco na nossa vida, que é o Bori, né, pai, que é aquilo que vai nos equilibrar, que vai dar de comer no sentido literal da palavra à nossa cabeça, que vai realmente nos trazer equilíbrio, calmaria, tranquilidade, e é algo, pai, que vai agregar dentro da nossa vida em todos os aspectos. Cuidamos da cabeça, cuidamos do nosso relacionamento, da nossa prosperidade, cuidamos de tudo aquilo que envolve as nossas escolhas. Então, é um processo, um conjunto, né, pai? A gente cuida de um lado, a espiritualidade cuida de um lado, aliás, e todo o resto ele vai se encaixando. E já lhe devolvendo essa bola, né, pai? Eu queria perguntar para o senhor, na sua visão, o que é mais importante? O equilíbrio entre o clínico e o espiritual, mais espiritual, menos clínico, mais clínico, menos espiritual? O que o senhor acha de tudo isso, pai? Eu acho que é a medida certa. Uhum. Né? Nem mais nem menos. Se eu só cuido do clínico e eu não cuido do lado espiritual, algo vai faltar. Sim. Porque a gente tem que entender, você de casa tem que entender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. 3 essências, 3 camadas. O corpo é só uma. O clínico cuida do corpo. Exato. E quem cuida do espírito e da alma? A espiritualidade. Então, se a gente fatora tudo isso daqui, dá 33,33% para cada um. Então, significa que 66% para 67% seria espiritual. Sim. Para que os outros ali, 30 e pouquinhos, 34, 30 e poucos, 36, 30 aí lá vai cacetada. O que sobrou, né, pai? Sobrou, fique para o clínico. Porque se nós somos divididos em 3 camadas, corpo, alma e espírito, essa é a conta. Né? Sim, então, assim, tem que ser na medida certa, na medida exata. O equilíbrio, né, O pai? equilíbrio. Então, não é nem mais o clínico, nem mais a espiritualidade. É só você entender do que você é feito. O que você é feito? Que nem tudo, às vezes, vai ser só o clínico. Exato. Às vezes a ferida está lá na sua ancestralidade que pega a tua alma.
Aí você deprime e o corpo sente. Às vezes a perturbação que você está sentindo é porque o teu espírito está vendo você com o teu corpo indo para o lado errado. Uhum. Te deprime, te dá ansiedade. E a mesma coisa agora que o senhor tocou, pai, na questão da ancestralidade, tem muitas e muitas situações que as pessoas elas vão passar por motivos, por questões negativas dentro da vida delas, que vem da própria ancestralidade, né, pai? Exatamente. Que vem da própria árvore genealógica dela ali, né? Que acarreta realmente essas questões negativas, né? A depressão, a ansiedade, aquela angústia que não se sabe o porquê e de onde veio, né? Ou como surgiu aquilo dali na sua vida realmente, que vem por uma consequência ancestral, né, pai? Exatamente. E assim, eu não falo que, pai, está falando então que os transtornos, as síndromes, né, as doenças mentais, elas existem, Com elas têm um certeza. tratamento clínico e elas têm a ver com a sua genética, com o seu momento atual. Existem algumas situações que são ancestrais, né, e que podem prejudicar o estado clínico de uma pessoa. Uhum. Agrava mais, né, pai? Agrava mais. Uhum. Coloca a pessoa em risco de vida mesmo. A maioria dos suicidas, eles vieram de outras vidas suicidas e tiveram uma nova chance. Sim, pai. Então, assim, e eles acabam pecando por não conseguir vencer o suicídio, né? Então, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, antes do suicídio, a pessoa passa pela depressão, pela ansiedade, Passa. pela síndrome. Com certeza. Ponto. Mas por que suicida? Ele veio predestinado a morrer? Não, ele veio predestinado a viver. E a vencer E a aquele vencer tabu, né, pai? aquela barreira dele. Exato. Então, normalmente, a pessoa que ela tem a tendência suicida, ela já vem de outra encarnação de um suicídio. E ela se resgatou, ela se refatorou, se levantou e veio, encarnou de novo para vencer. Sim, pai. E a pessoa tem que lidar com essa... E às vezes ela não tem força para isso. Por quê? Porque ela cuida do corpo, mas esquece o espírito, esquece a alma. Aí tem o desequilíbrio, né, pai? Aí tem o desequilíbrio. E aí vai ficar como? Não fica, né? Então, às vezes, você de casa, você está cuidando de tudo, você está carregando tudo nas costas, você está fazendo tudo, você está esquecendo o seu lado espiritual. E o lado espiritual não é só fazer um banho, não é só firmar uma vela para o teu anjo de guarda, Não. é se cuidar espiritualmente. Entenda que o Ori, é um orixá individual, que precisa ser alimentado, sacralizado, fundamentado, dependente da crença, na crença e na vertente que você cultua. Exatamente, pai. Ori é um orixá individual. E é ele que cuida do equilíbrio da vida de um ser humano. Com certeza. Cabeça equilibrada, caminho equilibrado. É uma consequência, né, pai? E a gente fala isso, gente, a gente fala de uma forma muito intensa, porque é um assunto muito delicado, né, pai? Saúde mental hoje, ainda mais que a gente vive no século XXI, a gente passa por um momento muito acelerado, onde a vida das pessoas no Instagram é muito melhor do que a nossa, onde a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Mas, gente, a gente não pode colocar a vida, a vivência, as histórias das pessoas à frente da nossa. Cada uma no seu tempo, cada uma com a sua missão, cada um com o seu caminho, cada um com a sua predestinação, né, pai? Exatamente. Então é importante a gente ter essa maturidade. E nem tudo aquilo que está na internet é o lado 100% da vida da pessoa, né, Ninguém pai? coloca o negativo na internet. Ninguém coloca. Ninguém coloca essa é a o negativo. realidade, pai. Todo mundo coloca o positivo. Você não vai lá bater o carro e vai postar lá: acabei de bater meu carro, ô glória. Não é bem assim. A não ser que viva desse engajamento, né, pai? A não ser que queira o engajamento Exato. para a situação. Mas não é uma coisa que ninguém vai postar, que ninguém vai colocar. Exato. Então não se compare. O que leva a ansiedade e a depressão é a comparação. O corpo se comparando mais com o corpo do outro, com a vida do outro, com o estilo de vida do outro, com a forma que o outro ganha, quanto que o outro deixou de ganhar, quanto faz, quanto não faz, quanto acontece. E gera uma ansiedade muito grande, né, pai? E aí tem coisa que a gente vê que é ridícula, né? Que é ridícula, porque daí você vai se comparando, né? E fulano ganha isso, aí você se compara. Fulano comprou isso, você se compara. Quando você vê, você está ansioso, você está depressivo, você está para baixo, você está se perdendo, né?
e gera uma tristeza muito grande, né, Pai? Por essa questão do ter, né? E qual que é o papel da espiritualidade na nossa vida, gente? A espiritualidade ela nos ensina a ser para depois ter. Então a gente é para depois conquistar. Então, esse é o papel de Exu, esse é o papel da espiritualidade, esse é o papel da fé, né? Colocar essa maturidade na nossa cabeça. A gente precisa ser para ter e não ao contrário. Porque quando acontece realmente dessa situação e dessa questão se inverterem os papéis, é onde o dinheiro, é onde as viagens, é onde toda a prosperidade do mundo não vai te fazer feliz. É onde as pessoas acabam estando vazias, né, Pai? Porque elas têm, mas elas não são. Exatamente. E o vazio da alma não preenche o espírito e padece o corpo. Exato. Né? Então o vazio começa lá na alma. Uhum. Porque a pessoa tenta se preencher com coisas supérfluas, com ter, e esquece de ser, a alma murcha, o espírito perturba e o corpo padece. Com certeza, Pai. Mas agora, vamos ver o que a espiritualidade tem de conselho para você no dia de hoje. Axé. Vamos ver o que as cartas têm de conselho. Então fica aqui comigo e a gente vai agora para a reflexão das cartas. E vamos lá, né? Ver o que as cartas têm para poder trazer de conselho e orientação para você, né? Para a sua vida, para o seu caminho. Então, assim, já pensa na sua situação, no seu momento atual, no que você está vivendo, no seu cenário que você está passando na sua vida. Mentaliza o número 1 ou o número 2. Vamos lá, meu pai, já vamos lá. escolha o seu aí, 1 ou 2, e ó, não Pode vale deixar. trocar. Quando eu começar a leitura, não vale trocar. Isso aí é trapaça, o espiritual não gosta de trapaça. Salve Tchau Oriô, salve Oriô, Cigano povo Pablo, cigano. salve todos os guias e mentores espirituais. Zimbaruê, povo cigano, salve Cigano Pablo. Salve Tchau Oriô. A carta que saiu, ela representa, a primeira carta ali representa você. Que o espiritual ele está querendo já dizer, independente se você escolher 1 ou 2, que é você no controle. Axé. Essa foi a carta que soltou do baralho, então ela fala que você está no controle da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada. Leitura de número 1. A espiritualidade fala que existem muitas provações espirituais a serem vencidas. A carta da montanha ela fala sobre dificuldades, sobre altos e baixos, sobre momentos que você está penando, mas a carta da cruz ela fala sobre a espiritualidade. Então você vai vencer, você vai passar por esse momento, você vai passar por essa trajetória, só que você precisa confiar, entender que esse processo difícil de altos e baixos, ele é um processo para te ressignificar. Leitura de número 2. Teu principal problema é a dúvida. Você duvida demais de você. Você duvida demais daquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, sabe? A carta da cegonha, ela fala sobre oportunidade, sobre clareza, sobre movimentos bons. E a carta da árvore, ela fala sobre as coisas acontecendo no tempo certo. Não vai ser nem rápido, nem devagar. No tempo certo. Tá? A espiritualidade fala para você controlar a dúvida, ficar para lá, vou para cá, eu quero, não quero, eu não presto, eu presto, não se julgue, não se prejulgue. Deixe fluir e deixe evoluir. Essas foram as reflexões com as cartas ciganas, trazendo uma palavra, uma orientação para você. Axé. Mas é aquilo que eu sempre digo, não adianta ouvir e não agir, porque não vai valer de nada, não é mesmo? Nada muda, né, pai? Nada muda. Então, ouça e tome uma atitude. Seja para se resguardar, seja para poder conquistar, seja para mudar a rota, fazer e acontecer. Tá? Agora você vai ficar no finalzinho do nosso programa com as cenas do filme Divertidamente. Como eu falei no quadro anterior, do filme que fala sobre o equilíbrio da mente. E, pai Eduardo, eu quero agradecer por mais um programa. Axé, meu pai. Que
toda a espiritualidade e ancestralidade, que o seu ori abençoe meu ori, que meu ori abençoe seu ori. Axé, meu pai, sua bênção. Prazer estar aqui com vocês, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, gente, não deixa de mandar mensagem, né, pai? Porque às vezes a gente fica nos nossos assuntos aqui, né? Mas a gente quer saber o que vocês também gostariam, né, de trazer para esse debate, trazer para essa conversa solta, né? Que é um momento onde a gente distrai bastante aqui, entra em assuntos complexos, em assuntos delicados, e que tudo isso é feito para vocês, gente. Então, meu muito obrigado pela liberdade de estar na casa de cada um de vocês. Meu muito obrigado, pai. Axé. E vamos para mais uma. E vamos para mais uma, né? Mais um programa Café com Axé chegando ao final. Mas a gente volta, porque é um programa que tem começo, mas ele nunca tem fim, porque ele sempre volta com a missão de levar a espiritualidade, a ancestralidade e axé para você. Axé, Então, meu muito pai. axé, que o meu ori abençoe o ori de cada um de vocês que nos acompanhou no dia de hoje. E lembrando, se você perdeu a dica lá do ensinamento de axé, se inscreva aqui no nosso canal e você pode ver esse programa novamente lá no canal e anotar o ensinamento para se livrar da ansiedade, da depressão e da tristeza. Show ansiedade, show depressão, show tristeza. E ó, cabeça firme para o corpo não padecer. Axé. E conta com a gente, viu? Um bom dia para cada um de vocês. Fique agora com Divertidamente e até o próximo programa. Todo mundo tem uma função, e a minha função é protegê-la das coisas que ela não pode ver. Eu planejo o futuro. Se a Val estiver do nosso lado, não vai ter mais perrengue. A técnica nunca vai botar ela no time se ela não ficar esperta. Eu só estava tentando ajudar. Essa não é a Riley. Ela não vai ficar sozinha no ano que vem. Vamos construir um novo senso de si. Não escutem a ansiedade. Ela tá usando essas projeções horríveis para tentar mudar a Riley. Eu tô fazendo isso pela felicidade da Riley. A vida da Riley é mais complexa agora. Ela precisa de emoções mais sofisticadas. A Riley nunca vai ser ela mesma se a gente não levar isso de volta para ela. A gente não pode mudar quem ela é. Cada pedacinho da Riley faz dela quem ela é. E nós amamos nossa menina por inteiro. Cada pedacinho confuso e lindo.